reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, para a gente dar continuidade à nossa programação, do Retiro, Deus nos inspirou, dando sequência ao tema da oração, que a Lívia abordou ontem, foi a Livinha, que falou ontem. A gente é chamado a partilhar sobre o tema da disponibilidade, o sentido desta palavra, disponibilidade, para a nossa vida como missionários da comunidade de vida, jovens em experiência, irmãos que hoje assumem algum tipo de função dentro das casas ou que estão nesse processo de preparação para assumirem. E quando nós falamos, no nosso contexto de vida, sobre disponibilidade, Deus ele vai trazendo para nós alguns questionamentos. Todos nós entendemos aqui talvez o sentido dessa palavra, contexto geral, disponibilidade. Quando nós temos a liberdade de aceitar aquilo que nos é proposto. No nosso caso, aquilo que nos é proposto pela comunidade, os direcionamentos que nos são passados, as solicitações que muitas vezes nos são feitas pela comunidade, às vezes até dentro da nossa própria casa. Muitos missionários que estão ali na casa, todos nós experimentamos essa realidade quando o coordenador, o responsável da casa nos pede, que a gente tenha a disponibilidade de assumir aquela missão, de ir naquela demanda, se a gente tem a disponibilidade de dedicar essa tarde para estar na casa com os acolhidos, se nós temos a disponibilidade de passar uma noite no hospital com um irmão, isso acontece muito aqui na São Francisco, enfim. Então, a disponibilidade no nosso contexto de vida, dentro da comunidade de vida, se refere a essa liberdade de aceitar o que nos é proposto. E aí gera alguns questionamentos para nós, como missionários. E o primeiro desses questionamentos é esse, Eu tenho trabalhado na minha rotina de vida essa disponibilidade de deixar aquilo que eu preciso deixar para assumir os direcionamentos que a comunidade me dá. Por exemplo, hoje cada um de nós aqui se encontra numa casa de missão. Mas a qualquer momento, cada um de nós também pode ser convidado a abraçar uma nova missão, por exemplo. E muitas vezes nesse movimento nós nos deparamos com algumas seguranças que a gente tem, Coisas simples, que até a gente pode até ficar meio envergonhado de tratar disso, mas assim, muitas vezes o nosso apego aos nossos lugares, por exemplo, quando muitas vezes eu estou ali na minha casa de missão e eu tenho um apego ali à minha cama, quando eu tenho um apego ali ao meu quarto, eu tenho um apego ali às minhas coisas. Nós, como comunidade de vida, nós somos chamados a todos os dias trabalhar esse olhar. Muitas vezes não é meu quarto, não é a minha cama, é o local onde eu durmo, é o local onde eu deito hoje, que amanhã, quando Deus me chamar para outra missão, aquele local não vai ser mais meu, mas foi onde Deus me colocou, Muitas vezes a nossa experiência de, por exemplo, entender que a nossa rotina de vida, os nossos projetos, eles devem estar à disposição da comunidade. Por exemplo, quando às vezes acontece uma emergência dentro das nossas casas e a gente tinha se programado a estar, por exemplo, naquela tarde, no momento com os irmãos dentro da casa. Mas naquele dia acontece uma emergência e eu sou solicitado pelo responsável da casa, pela comunidade, a, por exemplo, acompanhar aquele irmão que surgiu a necessidade urgente no hospital de passar aquela tarde com ele ali numa UPA, passar aquela tarde com ele numa consulta médica de urgência.
E às vezes eu tento ter essa liberdade interior de mudar os planos, de tirar algo do lugar e entender que a comunidade me chama a algo diferente. Muitas vezes para nós esse é o sentido da disponibilidade, da liberdade. Para nós, comunidade de vida, essas duas palavras elas andam muito juntas, né? E a gente queria fazer uma ligação entre elas aqui nessa partilha, né? A disponibilidade e a liberdade. Uma liberdade que muitas vezes é mais uma liberdade interior do nosso coração, de aceitar aquilo que Deus nos propõe naquele momento, né? Quando a gente fala disso, meus irmãos, muitas vezes a gente tem que entender alguns pontos, né? Quando Deus nos fala dessa disponibilidade, Ele nos aponta um caminho muito concreto. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Que a Livinha deu para nós no nosso retiro. Quando eu sou solicitado, muitos de nós aqui, os jovens de experiência, têm também apostolados e serviços na comunidade, né? Outros irmãos têm muitas funções dentro da casa, né? De responsável, de ecônomo, muitas vezes até de formador da casa também, né? Os jovens às vezes têm os apostolados, né? Os ministérios onde servem, os retiros que participam, e nós somos chamados a abraçar tudo isso com a radicalidade. Ser comunidade de vida é isso, é estar à disposição, porque no fim nós doamos a nossa vida, nós doamos o nosso tempo, nós doamos as nossas horas, nós doamos o nosso amanhecer, todo o cotidiano, nosso amanhecer, nós doamos tudo, né? E algo que acontece muito nas nossas casas de acolhimento, por exemplo, algo muito comum que acontece com todos nós, quando um irmão ele nos chama muitas vezes para uma partilha. Às vezes aquele irmão que aquele dia acordou mais atribulado, aquele irmão que um dia acordou ou passou durante o dia por um momento de dificuldade, e ele chega até nós e pede, né? Irmão, a gente poderia partilhar hoje? Eu preciso muito partilhar com você. E às vezes a gente tem no coração essa liberdade de dar uma resposta a alguém, né? De dar uma resposta a esse irmão. Porque muitas vezes o fato de muitas outras coisas podem acontecer. Às vezes a gente está tão atribulado com afazeres, responsabilidades da casa, demandas da casa e demandas pessoais, e a gente às vezes não tem como dar uma resposta para o irmão. Às vezes a gente até dá aquela velha enrolada assim, não irmão, depois a gente partilha. E é um depois que não tem hora, que não tem data e que nunca chega, né? Ou muitas vezes é assim, a gente acaba sendo até grosseiro com o irmão porque a gente não sabe como responder, né? A gente não sabe o que dá para aquele irmão. E isso acontece muitas vezes porque nós não temos o controle da nossa vida nas mãos. Muitas vezes a gente não consegue transparecer para os irmãos essa disponibilidade porque nós não temos a nossa vida em nossas mãos. Nós não sabemos, muitas vezes, qual vai ser o próximo passo. Nós não sabemos o que é que a gente vai viver naquele dia. A gente não sabe como é que dá o nosso projeto de vida, né? E aqui a gente já vai entrando nessa segunda parte, né? Essa disponibilidade para nós como comunidade de vida, ela se reflete diretamente na necessidade de nós termos um projeto de vida. E aqui eu vou dar um exemplo meio lúdico para que vocês possam entender. Quando muitas vezes, por exemplo, eu estou aqui com essa caixinha aqui do fone na mão, e o Didi olha para mim e fala assim, Pedro, tu pode me emprestar essa caixinha aí, porque eu estou precisando dela agora. Quando eu estou com ela aqui nas minhas mãos, eu tenho ela aqui, ela está nas minhas posses, ela está aqui no meu bolso guardada, ela está comigo, eu tenho uma posse dela, é meu, eu sei que ela está aqui, eu sei que ela pode fazer, eu sei que a qualquer momento eu posso ceder para alguém, pegar de volta. Essa caixinha de fone está aqui nas minhas mãos. Didi me pede, Pedro, tu pode me emprestar? Eu preciso dela por alguns minutos só para fazer ali um trabalho e depois eu te devolvo. Eu falo, claro, Didi, tá aqui, toma, meu irmão. Tá aqui há tanto tempo que você me devolve, né? Tá aqui, é seu. Depois você me devolve e tudo volta ao normal. Eu tenho esse pequeno objeto no meu controle. Eu tenho esse objeto nas minhas mãos. Eu posso fazer dele aquilo que julgar necessário. Eu posso emprestar, eu posso falar assim, não, Didi, agora não, porque agora eu estou utilizando. Se o Didi me pedisse agora, eu ia dizer, não, cara, agora eu não posso, porque agora está ocupado, mas assim que terminar aqui, em 30 minutos, eu consigo lhe entregar, né? Mas, por exemplo, se no meio dos afazeres do dia, no meio da correria, eu peguei e perdi essa caixinha de fone.
deixei ela em qualquer lugar, deixei ela dentro da minha mochila, deixei ela embaixo das minhas roupas lá no guarda-roupa, deixei ela jogada em algum lugar. E o Didi chega pra mim e fala assim, cara, tu pode me emprestar aquele teu fone lá? Porque eu tô precisando pra uma coisa muito urgente. Podia ser agora. E eu, na boa vontade, claro, cara, vou só ali pegar. Aí eu vou lá, caço na minha mochila, não acho. Caço no guarda-roupa, não acho. Caço não sei aonde, não acho. E aí eu vou ter que chegar no Didi e falar, cara, até queria te emprestar, mas assim, eu não sei cadê, eu perdi por aí. Mas assim que eu achar, eu te dou. E às vezes o Didi que tinha aquela necessidade e eu tinha condições de ajudar, eu não vou poder ajudar por conta de uma desorganização minha, por conta de uma falta de disponibilidade. Eu não tenho os meus fones nas mãos para poder dar para o Didi, para poder dar para o Cândido na hora que eles precisarem. É uma comparação meio lúdica com um objeto que se torna visível e é mais fácil para a gente entender do que nós devemos fazer com a nossa vida. Por exemplo, quando o irmão, nesse exemplo que a gente citou, diz assim, Jerry, você tem 30 minutos para a gente partilhar? E aí o Jerry, se ele está muito atribulado com a vida dele, ele está ali resolvendo as coisas da cozinha, ele está ali resolvendo as demandas da casa, ele está ali tentando encaixar a oração pessoal dele no meio do dia, ele está ali naquela bagunça. O Jerry, às vezes, vai falar assim, não, cara, agora eu não consigo porque eu estou atribulado. E também ele não vai saber dizer assim, não, irmão, tal hora a gente partilha. Ele não vai ter, porque o dia ele começa e vai como um efeito dominó. É tipo assim, depois que derrubou a primeira peça, depois que começou o dia, não tem o que parar, não tem os horários, não tem nada definido. É só uma avalanche de coisas que sai destruindo tudo e todos. Quando a gente não tem um projeto de vida bem definido, a gente corre o risco de viver a nossa missão. E eu não falo da missão não, eu vou falar aqui de um dia na casa, como se fosse uma avalanche de coisas. Começa de manhã, aí acorda ali, tem um problema, um irmão já acorda meio assim, aí aquele irmão já desestabiliza um pouquinho a gente, aí tem outro pedir uma partilha, você já está atribulado pelo que o irmão falou, pela situação que aconteceu de manhã, você já responde com grosseria o outro irmão, e aí você perde o horário da oração, perde o horário e aí seu dia se torna uma avalanche assim, de coisas. Quando você termina o dia, você termina até cansado, às vezes até triste. E isso é super natural, você termina o dia até triste, porque você não conseguiu viver nada em plenitude. Você se arrastou um pouquinho de manhã, e aí pegou o fardo de tarde, que chegou uma outra coisa, chegou uma demanda, chegou uma urgência, e os nossos dias se tornam só assim, uma destruição, um avalanche mesmo de coisa. Por que eu uso esse termo? Assim, não quero trazer um aspecto trágico para a nossa vida, não. Mas porque nós sabemos que a nossa vida ela é muito exigente, né? Desde o amanhecer até o anoitecer. A nossa vida ela é exigente, né? Exigente no tempo, porque é uma vida em que muitos de nós somos muitas vezes solicitados durante o dia. Aqui eu não estou falando de responsável de casa, de quem tem algum... Nós temos esses compromissos durante o dia. A comunidade de vida, né? Esse chamado a se encarnar, estar com os irmãos, né? Então, se nós não temos a nossa vida nas mãos, como eu tinha esse fone nas mãos, quando o Didi me pedir alguma coisa, eu não vou poder dar. Didi, agora eu não posso te dar não, cara. Cara, hoje eu não tenho 30... Agora, eu não tenho 30 minutos para partilhar contigo. Mas, cara, das 3 às 3h30 eu consigo. Porque das 3 às 3h30 eu vou ter esse horário livre e a gente pode partilhar. Vai rezando, cara, né? Vai meditando. Foi que nem agora que a gente naturalmente fez. Cândido, como é que tá teu dia hoje? Ele me falou os horários. Pedro, como é que tá teu dia hoje? Eu falei meus horários. Cara, então a nossa partilha de acompanhamento vai ficar para amanhã, depois da sua oração. Você chega do trabalho às 15, fica até às 16h30 na igreja, a gente partilha e depois participa da missa. Então, eu consigo olhar a minha vida e encaixar as demandas que vão surgindo, né? Eu consigo, por exemplo, se o Cândido falasse assim, Pedro, vamos partilhar agora, né? Eu falo assim, não, cara, agora eu não posso, porque agora até 11 horas a gente vai estar numa formação. Então esse horário eu não posso, né? Então, esse exemplo do fone, até queria saber se ficou claro assim para vocês. É quando eu tenho a vida nas mãos, né? Isso, o fone é só um objeto lúdico aqui. Mas é quando eu tenho essa oportunidade de dar algo para as pessoas. Tanto, aqui eu não estou falando de uma disponibilidade ingênua de que a todos os momentos eu vou estar extremamente disponível. Então, um pode passar ali e me chamar agora, o outro pode passar aqui. Porque isso, né, a gente vai entrar na parte de projeto de vida, eu esclareço mais. Mas é saber a que horas e qual momento eu vou poder ofertar para cada momento do meu dia.
Eu citei alguns exemplos, quando o irmão pede uma partilha, mas que horas eu vou ter para a minha oração? Que horas eu vou ter para o meu exercício físico? Que horas eu vou ter para estar em comunhão com meus irmãos da casa? Né? Que horas eu vou participar dos momentos comunitários? Que horas, que dia da semana eu vou reservar para eu cuidar da minha saúde, para eu fazer alguns exames que eu estou precisando? Eu vou saber encaixar as coisas. Qual vai ser o dia que eu vou marcar a minha reunião lá do grupo que eu coordeno? Qual vai ser o dia que eu vou marcar o momento que eu vou atualizar a minha experiência ali com Jesus Abandonado, que eu vou me programar para ir na Praça do Ferreira, no Oitão Preto? Então tudo isso eu vou encaixando, porque senão a gente passa a semana inteira, que dá muitas horas, e a gente não consegue fazer nada disso, porque a nossa vida foi só uma avalanche de atividades, de demandas urgentes, de incêndios para apagar, de um irmão puxando aqui, outro irmão puxando lá, a comunidade me chamando aqui, e eu ficando atordoado, né? E para isso, concretamente, o que é que a comunidade nos dá a oportunidade? É algo que nós chamamos de projeto de vida, né? Para a gente conseguir viver isso concretamente. Projeto de vida pessoal, PVP o nome. Mas antes disso, todos nós, nas nossas casas, nós somos chamados, né? Isso é algo que já vem acontecendo, para que cada um atualize e consiga fazer o seu projeto de vida pessoal. Nós fazemos nas nossas casas toda sexta-feira. Acredito que o Didi viveu um pouco isso aqui na escola, né? A gente pegou um pouco antes de viajar para Salvador, e a gente tem direcionado isso para todas as nossas casas, né? Aproveitando que todos os missionários de todas as casas estão fazendo esse retiro, hoje todos os missionários aqui de Fortaleza vão ter escutado essa mesma partilha, e a partir dessa semana todos vamos colocar em prática, que é a reunião de comunhão que deve acontecer toda sexta-feira nas nossas casas de missão, né? Ou seja, toda sexta-feira, dependendo da demanda daquela casa, da realidade, os missionários que moram ali, eles vão achar um horário, podendo ser em qualquer turno, de manhã, de tarde, de noite, dependendo do horário que é melhor para todos, né, da casa, e vão planejar juntos todas as demandas da semana seguinte. Um exemplo, hoje é sexta-feira, eu vou pegar ali, a semana ela inicia no domingo, né, pessoal? Não é segunda-feira, a semana ela inicia no domingo. Então sexta-feira eu vou me reunir com os missionários da minha casa, e eu vou anotar todas as demandas da casa que existem do domingo seguinte até o sábado seguinte. Sexta-feira eu vou pegar as demandas do domingo até o sábado seguinte e vou anotar, vou deixar bem descrito. Irmão tal tem fisioterapia, o outro irmão tem aquela questão de ir lá na justiça, o outro irmão tem a demanda médica. E na sexta-feira, toda a casa, os missionários já vão ter a capacidade de olhar para a semana e saber o que é que vai acontecer. É claro que isso não vai evitar os imprevistos, isso não vai evitar as demandas de urgência, mas a gente vai ter uma base. Todos os missionários daquela casa vão ter como visualizar como é que vai ser a semana. E algo que a gente tem vivido na escola é até assim, até nomear e já colocar quem vai para cada demanda já na sexta-feira. Por exemplo, lá na Fraternitas vai ter uma demanda com acolhido na terça-feira de manhã, no posto de saúde que dura a manhã inteira, de 9 às 12. Quem vai é o Varley. Pronto. O Varley sabe que de 9 às 12 da terça-feira ele não vai poder fazer outra coisa. Ele vai estar no posto de saúde com aquele determinado irmão. Na quarta-feira, quem vai estar na demanda vai ser o Francisco. E assim por diante. A gente tem uma visualização da nossa semana. A partir dessa reunião de comunhão da sexta-feira, ficou claro assim para vocês essa questão da reunião de comunhão? Tranquilo? A partir dessa reunião de comunhão, aí é que nós vamos entrar no nosso projeto de vida pessoal. Por que a gente faz primeiro essa reunião de comunhão com a casa toda para depois nós colocarmos o nosso projeto de vida pessoal? Porque, por exemplo, o Varley vai saber, nesse nosso exemplo, que na terça-feira de manhã ele tem o hábito de reservar ali para a vida de oração. Mas ele sabe que de 9 às 12 da terça-feira ele não vai estar em casa e vai ser muito difícil ele conseguir fazer a lectio dele num posto de saúde lotado. Então ele sabe que naquela terça-feira de manhã, excepcionalmente, ele vai dedicar outro momento do dia para a vida de oração dele. Ele sabe que naquela terça-feira, porque ele já tem algo marcado, ele vai ter que adaptar as outras rotinas da vida dele, de missionário, né?
aquilo muito que a gente já vem citando no retiro, né? O nosso regimento interno, ele esclarece direcionamentos muito claros para nós, né? Como foi falado ontem, né? A nossa vida de oração, que tem a lectio divina, a leitura espiritual, a adoração diária, naquelas casas que tem a possibilidade. O nosso exercício físico 3 vezes por semana, no mínimo, que o nosso regimento interno pede para cada um de nós. Os apostolados na comunidade, né? Os nossos serviços que a gente realiza, enfim. Né? Então, tudo isso vai precisar ser encaixado dentro do projeto de vida pessoal, em comunhão com aquela reunião de comunhão que acontece nas sextas-feiras. E aí eu mandei agora, antes da formação, 2 fotos no grupo do retiro de hoje. Eu queria pedir para quem tivesse com o celular, pudesse olhar no grupo essas fotos. Quem tiver com o celular pode abrir. E aí, pessoal, a gente vai providenciar para vocês também, viu? Quando chegar a formação aí. Cada um de vocês vai receber também essa orientação. Chegou no celular de todos? Você tá sem? Olha aí. E aí, pessoal, esse é o modelo. Exato, exatamente. Pode botar, pessoal, na primeira foto. Essa aqui não tem as 2 colunas preenchidas ainda. Eu mandei 2 fotos. Exato. Pronto. Esse é o modelo que nós vamos utilizar para fazer o nosso projeto de vida pessoal. Aí a gente usou uma folha pautada, mas é melhor que a gente faça uma folha de ofício, porque senão fica meio difícil até de ler depois. Mas aí vocês veem que tem a primeira coluna, que tem o título de horários. Né? A primeira coluna, né, do lado esquerdo, né? Horários. Nessa primeira coluna, a gente vai preencher com todos os intervalos de 1 hora, né, desde o nosso amanhecer, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Por quê? Porque a gente vai entender que, por exemplo, eu acordo 6 horas. Então, o primeiro horário que eu vou colocar aí é de 6 a 7. E aí eu vou colocando todos os outros horários, 6 a 7, 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11. Vou colocando todo o meu dia e vou colocar lá no final o último horário, que é o horário que eu vou dormir. No final eu coloco lá 22 horas, dormir. Por quê? Se eu tenho 1 hora para acordar, eu tenho que ter 1 hora para dormir também. Porque se eu só tenho 1 hora para acordar, eu me programo para acordar todo dia 6 horas, mas a minha hora de dormir é quando eu der vontade, vai ter dia que eu vou dormir 8 horas, vai ter dia que eu vou dormir 2 da manhã, e as coisas elas são consequenciais. No dia que eu dormir 2 horas da manhã, com certeza para acordar 6 vai ser muito mais difícil. Eu já vou acordar meio tenso, já vou acordar meio assustado, e aí meu dia corre o risco de ficar aquela avalanche de coisas. Então o projeto de vida nos ajuda a ter essa sabedoria. E a gente olhar para o projeto de vida e aquilo ser tipo como uma cobrança de nós mesmos. Eu vou olhar e eu vou falar assim, cara, tá aqui. Eu me programei para dormir hoje às 10 horas. E aí eu vejo aquele horário se aproximando e eu já vou encaminhando para que eu cumpra o meu projeto de vida. Então esse primeiro passo é isso. A gente vai colocar nessa primeira coluna de horários, todos os horários, desde o despertar até o horário que eu durmo. Deixar muito claro que o primeiro horário é o de acordar e aquele último horário eu tenho que já colocar o meu horário de dormir ali. Entendido essa primeira parte? 6 a 7, 7 às 8. Se você acorda 5 horas, primeiro horário que você vai colocar de 5 a 6, né? E aí a segunda coluna tem o título de atividade, né? O que é isso, né? Quando eu coloco ali atividade, eu vou fazer, a partir dessa coluna, encaixando em cada horário, o que é que habitualmente eu faço naquele horário. Por exemplo, para mim o normal é que de 6 a 7 eu acorde lá na Casa São Francisco, faça a minha oração pessoal e tome o café da manhã com os irmãos. É isso que eu faço no meu horário de 6 a 7 habitualmente. Mas vai ter um determinado dia que eu vou participar da missa no Carmelo. Então a minha rotina não vai ser essa. Mas aí nessa coluna, na segunda coluna, eu vou colocar o que é que eu faço habitualmente. Então eu vou colocar o que é ali o mais comum de todo dia. De 6 a 7 eu acordo, higiene pessoal, café da manhã com os irmãos. De 7 às 8 eu vou ter os 2 textos marianos. De 8 às 9 eu vou ter o diário espiritual e o propósito. De 9 às 10 e de 10 às 11 disponível ou para laboterapia no dia que eu fizer,
ou para apostolados, para reuniões da comunidade ou para partilhas. Então eu coloco, essa é a minha rotina comum do dia a dia. De 11 ao meio-dia, 30 minutos para responder o WhatsApp, palavra encarnada e almoço com os irmãos. De 12h30 às 13 horas, meus 30 minutos de leitura espiritual. Né? Na verdade, eu tive até uma mudança recente no meu projeto de vida que eu não coloquei aqui. Esse horário da manhã, de 9 às 11, na verdade eu tenho dedicado agora todos os dias, normalmente, a minha oração pessoal. Né? No meu projeto de vida eu dedico a isso. Eu deixo as demandas de partilha e demandas da comunidade para tarde. Então, nesse primeiro horário, nessa segunda coluna, eu vou colocar o que é comum do meu dia. O que é ali a regra do meu dia. É como se fosse um espelho. Todos os dias, né? E aí a gente já entra nas outras colunas. Depois dessa primeira coluna de horário e da segunda coluna de atividades, a gente começa. A primeira coluna aí dos dias tem assim, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A cada dia que eu for fazendo o meu projeto de vida, eu vou olhar nessa segunda coluna que tem atividades e ela vai ser tipo um espelho para mim. Ela vai ser um espelho. Ela vai ser ali a regra geral do meu dia. Mas vai ter um dia, por exemplo, como eu citei, que de 9 às 11 é a minha oração pessoal. Mas de 9 às 11 naquele dia, eu vou ter uma reunião do conselho que eu não posso faltar. Então eu vou colocar ali na minha segunda-feira. De 9 às 11, reunião do conselho. E aí eu vou procurar aquele meu horário que era dedicado para oração, eu vou encaixar em outro horário livre do meu dia. Né? Eu vou ter que readaptar. Só que fica mais fácil quando eu tenho esse espelho. Né? Quando eu tenho essa base, onde eu sei quais são todas as minhas demandas daquele dia. Né? Então, assim, esse esquema de um projeto de vida, escrito assim num papel, num caderno, ele nos ajuda a visualizar a nossa vida. Ele nos ajuda a olhar assim. É como se eu tirasse tudo daqui de dentro, que às vezes vai estar um pouco atribulado, às vezes vai estar um pouco desnorteado, vai estar um pouco cansado, e eu coloco tudo aqui pra fora e eu vejo a minha vida como eu vejo esse fone aqui. Eu vejo a minha vida. Minha semana tá aqui. Ela tá diante de mim. E quando é que eu vou fazer isso? A nossa reunião de comunhão com a casa toda é na sexta-feira. Então na sexta à noite eu já vou ter definido quais são as minhas demandas em relação à casa. E aí no sábado, cada um de maneira pessoal vai escolher um turno do dia e vai fazer esse projeto de vida para a semana inteira. Ou seja, na sexta eu vou olhar junto com os missionários da casa e no sábado eu vou olhar o meu projeto de vida pessoal. Né? Então eu vou pegar no sábado e eu vou planejar do domingo seguinte até o sábado seguinte o que é que eu vou fazer na minha semana. Né? Vai ter um dia que o Didi vai ter um dentista, né, de 10 às 11, na sexta-feira. Então, se de 10 às 11 o Didi estava acostumado a fazer a oração pessoal dele, nesse dia o Didi vai ter que adaptar, porque de 10 às 11 da sexta-feira ele vai ter o dentista. Né? Ele não vai poder desmarcar com o dentista, já está marcado lá. E ele já sabe isso no sábado. No sábado ele já tem consciência claríssima. Então, é esse movimento, né, que nós vamos precisar fazer, né? E justamente, pessoal, e justamente nessa proposta, a gente consegue tomar a nossa vida nas mãos. Quando alguém chegar para o Cândido e perguntar: Cândido, hoje você pode dar uma formação? Hoje você pode servir aqui na música do Frutos? O Cândido vai olhar o projeto de vida dele e vai falar assim: hoje, nesse horário, sexta-feira, de 5h30 às 7h, eu vou participar da missa no céu e depois eu tenho uma vivência na casa de São Francisco. Eu não vou poder. Né? Ele vai poder dizer algo concreto. Ele não vai falar só assim: não posso. Ou ele também vai poder dizer assim: não, esse horário para mim está livre e eu tenho disponibilidade para tocar. A comunidade de vida, a gente precisa estar à disposição da comunidade. Mas a gente precisa estar à disposição de uma maneira saudável, né? Isso nos ajuda a ter horário de oração. Isso nos ajuda, pessoal, a ter horário de exercício físico. Né? Até partilhando assim com vocês. Eu tenho conseguido viver isso concretamente agora, recentemente. Mas no sábado eu fiz um projeto de vida. E eu já defini para essa semana quais seriam os 3 dias que eu iria para academia. Vai ser hoje, amanhã e sexta. Porque segunda e terça eu não por conta de reuniões. Hoje, amanhã e sexta eu não posso dialogar. Eu vou para academia.
já tá marcado lá, de 5 a 6 é o horário da minha academia. Então esses 3 dias eu vou pra missa de manhã, pra não perder a missa, não perder a missa diária. Hoje eu tenho uma reunião até 5 horas. Eu já vou pra minha reunião com a roupa da academia dentro da mochila, pra sair da reunião e ir direto pra academia. Só que eu só consigo fazer isso se eu tiver planejado isso no início da minha semana. Quando a comunidade chega pra mim e fala assim, Pedro, você pode dar uma formação lá no grupo tal? Eu vou pegar tudo isso e no sábado, no dia que eu for fazer meu projeto de vida, eu vou encaixando. Ó, aquele grupo me chamou para dar formação na quarta-feira à noite. Ixi, mas quarta-feira à noite eu já tenho uma reunião. Pessoal, não vou poder. Aquele outro grupo me chamou para dar formação na quinta-feira à noite. Não, quinta-feira eu tô livre. Então, pessoal, esse eu posso. Então, no início da semana, eu já consigo ter uma visualização de como está a minha semana. Eu já consigo ter uma ideia do que me vai acontecer. Vai surgir uma emergência, vai surgir uma coisa, vai surgir aquela urgência de um irmão falar assim, Pedro, vamos partilhar, cara, é uma partilha urgente, que não estava programada. Eu vou saber dizer para ele, irmão, agora eu posso. Ou então fala assim, irmão, nesse horário aqui eu não vou poder. Agora, porque eu estou na reunião, eu estou saindo para uma reunião. Mas amanhã de manhã, bem cedo, eu lhe encontro lá na casa do almoço que a gente vai poder partilhar, né? Isso aconteceu esses dias. E o quanto isso, pessoal, liberta a gente. Porque a gente consegue, com o tempo, ir se adaptando. Porque a nossa vida é cheia de emergências mesmo. Só que se a gente não tiver o controle da nossa vida nas mãos, irmãos, quando surgir uma emergência, a gente vai se impacientar. Quando surgir uma emergência, a gente vai se estressar. Quando surgir uma emergência, a gente vai já ficar com raiva. A gente vai até mesmo assim surtar assim, porque ai meu Deus, eu tinha me programado isso agora e vou ter que mudar e não sei o que. A gente vai. O projeto de vida nos ajuda a tomar posse da nossa vida. O projeto de vida é essa oportunidade que a gente tem. Isso não é uma coisa do outro mundo, pessoal, mas exige de nós um esforço. Exige de nós tanto esse esforço por essa reunião de comunhão que vai acontecer nas sextas-feiras, né, na casa, porque agora todos os missionários estão sabendo, né, essa reunião e é uma reunião, pessoal, de 30 minutos. Às vezes lá na Casa São Francisco, as primeiras duravam 2 horas, né, de 1 a 2 horas, e a gente entendeu que a gente estava fazendo da maneira errada. Hoje, para vocês terem ideia, essa sexta a gente não fez durante o dia. Eu cheguei em casa 9 horas, jantei no retiro 9h30 e liguei para os meninos, pessoal, os meninos vão fazer a oração da noite aí na casa e nós, os monitores da casa, vamos fazer a nossa reunião de comunhão de 9h30 às 10. A gente saiu daqui, eu e o Alisson, fomos lá, fizemos a reunião de 9h30 às 10. Organizamos a semana inteira, tá lá no nosso grupo. A gente foi aprendendo. É uma reunião para definir o cronograma. Se durar 1 hora, se durar 1h30, é porque está se tornando outra coisa. Está se tornando partilha, está se tornando comunhão de almas, às vezes até lavagem de roupa suja. E essa reunião de comunhão não é para isso. Existem os momentos para cada coisa, né? E é o projeto de vida que vai dizer, pessoal, a gente está sentindo aqui a necessidade de uma comunhão de almas entre nós missionários da casa. Pois já vamos definir aqui hoje, na sexta-feira, quando é que a gente vai fazer a nossa comunhão de almas dos missionários? Vai ser no sábado de manhã, vai ser na quarta-feira de manhã. Como às vezes a gente fez aqui na Casa Francisca, eu e o Glauco, no começo, né? Começo do ano. A gente reservava uma manhã todinha para programar, para debater coisas da casa. E dava certo. A gente deixava fulaninha responsável pela laboterapia, outro fulaninha responsável pela cozinha, outro fulaninha responsável por outra coisa. E nós 3 a gente estava na reunião. Ninguém ia aperrear. E essa é a graça do projeto de vida. O Cândido definindo o projeto de vida dele, que de 4 às 5 ele está na oração pessoal dele. O Jerry, que mora com o Cândido, ele sabe que o Cândido está nessa... reservou esse horário. Qualquer pessoa que procurar o Cândido vai saber que o Cândido está de 4 às 5 no horário de oração dele. E a gente vai zelar para que cada um consiga viver o seu projeto de vida, né? Ontem eu me senti muito amado pelo Alisson, porque alguém mandou uma mensagem no grupo, alguém está perto do Pedro, e o Alisson falou assim, cara, até 3h30 ele está na oração pessoal dele. Eu não atendi, ligaram umas 3 vezes, e eu não atendi, porque eu estava na minha oração pessoal. Eu sabia que se eu não fizesse naquele momento, eu não ia fazer ontem em outro horário, né? E aí ontem eu me senti cuidado. Depois, quando eu abri o grupo e vi a mensagem do Alisson, cara, até 3h30 o Pedro está na oração dele. Por quê? Eu defini isso e deixei claro, Alisson, se alguém procurar, cara, eu estou em oração. Então, essa é a graça de a gente vivenciar esse projeto de vida, né?
tanto essa reunião de comunhão na sexta-feira, em qualquer turno, com todos os missionários, quanto o projeto de vida aos sábados, feito de maneira pessoal, em comunhão com a reunião que foi feita na sexta, tá bom? Então ficou claro, pessoal, né, mais ou menos assim, como nós somos chamados a ter essa disponibilidade, né, que começa no dia a dia, mas que isso vai se revelando e frutificando nas coisas maiores, né? O GR vai precisar que você passe um mês lá em Salvador. O GR vai ter a capacidade de olhar e dizer assim, não, cara, estou aqui, né? Vou reorganizar a minha vida para assumir isso que a comunidade me pede, né? Então, é uma disponibilidade que começa nas pequenas coisas e ela vai se refletindo no nosso chamado de ser missionário. Livre, disponível para as necessidades da comunidade, para a vontade de Deus. Tá bom? Amém? Então, alguém queria perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa? Enfim, pode ser até que seja interessante para as pessoas ouvirem. Não sei se alguém tem alguma dúvida, ou ficou claro, ou... Alguém tem? No começo, quando eu fui chamado, né, para trabalhar no escritório, eu passei de igual para vocês, assim, como se fosse uma rotina, para você não perder, né? Projeto de vida. Projeto de vida. Projeto de vida. Se não tiver projeto de vida, Se perde. Infelizmente, muitas vezes, algo de vida, algo de outro. Aí se perde, deixando de ficar, né? Então, foi bom depois disso que eu estou vivendo, porque muita coisa variou na minha cabeça, né? Porque realmente, como vocês falaram, palavras que eu estava precisando, se esforçar mais, me dedicar mais, né? Procurar viver mais, né? Botar mais as coisas no lugar e passar o que você falou. Ou efeito dominó, porque depois que vem, eu sei, você sabe o que eu vou tentar fazer. E GR? Depois que derruba, velho, para levantar de novo é muito difícil. Isso é muito comum para todos nós, cara. Né? Essa minha opção de fazer a minha oração de manhã é porque eu sei que se eu não fizer de manhã, eu vou me encher de demanda para fazer e eu não vou conseguir dar um tempo para tarde. Então, um ato de caridade comigo, que eu precisei que alguém chegasse em mim e dissesse, Pedro, eu acho que é melhor você fazer isso de manhã. E aí depois eu fui fazendo o movimento, cara, é mesmo. Porque se eu não faço de manhã, eu não faço outra hora. Eu já me enganei dizendo que ia fazer 9h30 da noite. Não faço. Já me enganei que eu ia fazer 8 horas da noite. Não faço. Então, eu vou fazer de manhã. Eu preciso viver isso, né? Então, você usou duas palavras maravilhosas. Exige um esforço pessoal, porque é exigente, sim, a gente tem que separar 30 minutos da sexta-feira para fazer essa reunião de 30 minutos ao ano. E é exigente, sim, a gente separar o horário do sábado, qualquer turno, para fazer esse projeto de vida pessoal. Mas nós precisamos, pessoal. Se a gente não fizer isso, a gente vai se perder e muitas vezes a gente vai desanimar. Eu não estou falando aqui de desanimar, assim, ficar cansado, não, fisicamente. É desanimar na vocação. Às vezes é perder a vocação. Porque meus dias são só uma avalanche de coisas para fazer. Ninguém aqui é missionário para cumprir tarefa, para resolver problema. A gente não deixou a casa dos nossos pais, a gente não decidiu doar a nossa vida para a comunidade depois que a gente concluiu um período ali de caminhada para ficar resolvendo problema. Ninguém aqui é resolvedor de problemas, é solucionador de problemas. Nós somos missionários, né? Por isso a gente precisa ter a vida de oração, o cuidado da saúde, e a gente precisa ter tempo para tudo isso. Se a gente não definir os horários, a gente não vai ter nada disso, tá bom? Amém? Tranquilo? Amém, meus irmãos. Então, é isso, a nossa segunda formação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito.